O deputado Otônio de Paula revelou que recebeu uma mensagem intimidadora por WhatsApp. Ele me mandou um áudio me ameaçando. O autor da mensagem, pastor Silas Malafaia. E tudo isso aconteceu após Otônio de Paula dar uma resposta ao Silas e ele não gostou. Confira. Eu quero com esse vídeo me dirigir respeitosamente ao pastor Silas Malafaia. E eu falo respeitosamente porque o senhor se acostumou a dirigir-se a seus irmãos, a seus admiradores, que eu sempre fui, de forma deselegante e desrespeitosa. Veja só a resposta de Silas Malafaia após Otônio de Paula dizer que Lula é quem manteve a liberdade. Povo abençoado do Brasil só pode ser piada. Lula virou agora o benfeitor das religiões no Brasil. Segundo o deputado Otônio de Paula, ele disse que foi Lula o responsável por manter a liberdade religiosa no Brasil, que estava ameaçada, e garantir a abertura de templos. Isso é brincadeira, eu já vou responder. Onde é que o Otônio falou isso? Na promulgação do projeto de lei 3090/23, de autoria do deputado Raimundo Santos, da Assembleia de Deus, lá no Belém do Pará, que cria o Dia Nacional da Música Gospel. Foi aprovado por ampla maioria e Lula só sancionou. E se ele não sancionasse, o Congresso derrubava o veto dele. Ele quis tirar casquinha com o eleitorado evangélico, não fez nada demais. Agora, vamos para a colocação de Otônio. Otônio, não fala uma asneira dessa não. Quem garante a liberdade religiosa no Brasil e a abertura de templos é a Constituição. Cláusula pétrea, que ninguém pode mudar, o artigo 5º. Eu vou ler o inciso 6º e parte do 8º. Não faça isso não, Otônio. Olha o que é que diz. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e sua liturgia. Que Lula garantiu isso? Abertura aqui do inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crenças religiosas ou de convicção filosófica, política, etc, etc. Que conversa é essa? Lula garantiu? Sabe o que ele está falando? É do Código Civil aprovado em 2003. É que ele era garoto, ele não sabia ou não sabe de nada. Em 2003 foi feito o Código Civil. Colocou as religiões e os partidos políticos na vala comum, como uma instituição qualquer. E aí eu tenho que falar a verdade. O deputado Walter Pinheiro, que na época era líder do PT, membro da Igreja Batista em Salvador, juntamente dos senadores Magno Malta e Marcelo Crivella, lutaram como leão. Junto deles, lideranças evangélicas, eu estava lá, somados à liderança da Igreja Católica CNBB e mais a Federação Espírita. Quem é que aguenta uma pressão dessa? E aí foi mudado o código, não foi Lula que mudou, foi mudado, dando um regime especial à personalidade jurídica de partidos políticos e de agremiações religiosas. Lula só promulgou. Que conversa fiada é essa, Otônio? Tem vídeos recentes seus chamando Lula de ladrão, metendo o pau na corrupção do PT, esculhambando. O que está acontecendo, Otônio? Para um discurso absurdo e errado como esse, não é possível. Se tornou um estilo do senhor. Esse ataque pessoal, esta diminuição do outro, mas não tem nenhum problema. Talvez o senhor entenda que é assim que o senhor tem que se comportar. Mas eu vou me dirigir respeitosamente ao senhor, pastor Silas. Pastor Silas, aqui não tem nenhum garoto, aqui não tem nenhum menino. Na verdade, o senhor não estava lá no Palácio do Planalto e o senhor não viu o contexto de toda a minha fala. Eu comecei dizendo ao presidente Lula e rememorando que ele sancionou a lei que passou-se a ser conhecida como a Lei da Liberdade Religiosa e foi sancionada no Palácio do Planalto com a presença de várias lideranças. Eu disse a ele que Deus, o Deus dos céus, sempre se utilizará dos homens. Assim como ele se utilizou de Ciro, o rei da Pérsia. Lembra disso? E eu disse, presidente Lula, Deus se utilizou também de Vossa Excelência, quando em 2003, Vossa Excelência sancionou o projeto de lei que passou a ser conhecido como projeto de lei da liberdade religiosa, ou a lei que garantia a liberdade religiosa. Bem, se a liberdade religiosa já estava garantida na cláusula pétrea da nossa Constituição, e isto é verdade, por que do receio que nós todos tivemos? Eu era menino realmente naquela época. Por que do receio que todos os líderes tiveram? É porque, de alguma forma, devido ao novo Código Civil, estava, sim, ameaçada a nossa liberdade religiosa. Conforme o senhor mesmo disse, a igreja estava sendo jogada em vala comum. A partir do sancionar daquela lei, que foi uma luta não do governo Lula, realmente, mas foi uma luta que envolveu a todos, inclusive parlamentares do PT. E o senhor sabe disso. Bem, naquele momento, foi pelas mãos do presidente, do então presidente Lula, que poderia ter vetado, mas não vetou. E o gesto de não vetar também é um gesto louvável, também é um gesto político. Foi só isso que eu disse. Eu não coloquei na conta do presidente Lula, em quem eu nunca votei, tá, pastor Silas? Em quem eu nunca apoiei. O senhor jamais verá um vídeo meu apoiando Lula. E Lula sempre foi Lula, pastor Silas. E o PT sempre foi PT, pastor Silas. Não se tornou Lula de um tempo pra cá. Não se tornou PT de um tempo pra cá.
O PT sempre foi PT. O Lula sempre foi Lula. Eu nunca votei no Lula e não vou votar. Eu nunca votei no PT e não vou votar. Pastor Silas, que Deus lhe abençoe e que o senhor possa entender que nós somos irmãos. Irmãos precisam se dirigir com o mínimo de respeito. Sabe por quê, pastor? Porque as paixões políticas passam e a nossa fraternidade em Cristo continua. Além disso, o deputado revelou o conteúdo da mensagem e ainda explicou seu posicionamento envolvendo sua participação em um evento que comemorou o Dia da Música Gospel, que, na minha opinião, é mais um dos eventos que não passa de perda de tempo e desperdício de dinheiro, assim como Dia do Evangélico e Marcha para Jesus. Assunto para outro vídeo. Sobre o Otônio de Paula, eu indico você assistir esse vídeo, link na descrição. Eu dei uma resposta a um grande líder religioso, ele me mandou um áudio me ameaçando, falando que ia mostrar as minhas votações, iria me desmascarar. Bem, esse vídeo é para quem acha que eu vendi a minha honra. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Vocês não sabem o que é ter a Polícia Federal na sua casa 6 horas da manhã. Você talvez não saiba o que é ter toda a sua privacidade vasculhada pela Suprema Corte. Contas, e-mails, celular, tudo vasculhado. E até hoje, ninguém achou nada que desabone a minha conduta. Quem está falando com você preferiu não ter um cargo do governo Bolsonaro. Sabe por quê? Para poder dizer a Bolsonaro o que eu quis dizer. Porque quando você vende o verbo pela verba, você não tem mais moral de falar o que tem que ser dito. Eu nunca fui PT. Eu nunca fui Lula. Eu fui orar pelo presidente da República. E se as minhas palavras foram deturpadas, o problema é de quem as deturpou. Olhe para o meu passado, observe o meu presente e preste atenção no meu futuro, porque o tempo falará por mim. É isso aí, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Comente, compartilhe. Fui.